Oi, torcida do Fogão, seja bem-vindos ao meu canal Notícias do Botafogo. Eu sou a Fernanda. Hoje vou trazer mais um vídeo de cortes do Fogão, onde trago todas as notícias do nosso Botafogo, mas antes de começar, peço para que se inscreva e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora para as notícias de hoje. De final da Libertadores e que está um pouco mais de atração para essa competição. Migrando para a Sul-Americana, o Botafogo decepcionou, ficou no 1-1 com o Magallanes, mas o resultado e agora a saída para os playoffs da Sul-Americana, isso acabou fazendo com que o torcedor nem olhasse tanto para o resultado final, e sim para a saída do Luiz Castro, que é iminente, pode acontecer a qualquer momento. O tom foi de despedida na coletiva. Noite de despedida, ou seriam despedidas, no plural. Uma delas já era anunciada, a do ídolo Joel Carli. O zagueiro argentino de 36 anos atuou pela última vez como atleta profissional. Ele tem o nome marcado na história do clube. É o segundo estrangeiro com mais partidas vestindo essa camisa. Ao entrar nos últimos minutos, atingiu a marca de 191 jogos. Já a outra era uma provável saída, que se tornou turbulenta, a de Luiz Castro. O português pode estar a caminho do Al Nassr, time da Arábia Saudita, que tem como craque Cristiano Ronaldo. A torcida xingou o treinador e chegou a colocar o rosto dele em notas de dinheiro, em forma de protesto. Em entrevista coletiva, que durou mais de meia hora, ele não confirmou o adeus e afirmou que uma reunião marcada para hoje vai definir o futuro. Eu só vou tomar uma posição após reunião entre o agente, o advogado e o clube. E a partir daí, digo alguma coisa sobre tudo aquilo que se passou. Mas não dá para negar que o tom foi de despedida. A minha liberdade está empardada por um contrato e respeito. Porquê? Eu sou fundamental no projeto. Porquê é que não estão 50 milhões da minha cláusula para eu não sair? Só agora é que sou? Em meio a tudo isso, tinha um jogo importante a ser disputado, que definiria a situação da equipe na Copa Sul-Americana. No primeiro tempo, o Botafogo ditou o ritmo contra o Magallanes do Chile. Aos 19 minutos, Eduardo rolou para trás e Marlon Freitas marcou o primeiro dele com a camisa alvinegra. Rápida jogada e o passe para trás para Marlon Freitas, camisa número 17. Deu uma bomba para o fundamento do goleiro Gastão Rodrigues, bola no alto. A etapa final se desenhou de forma completamente diferente. Marlon Freitas atingiu Arangues e foi de herói a vilão, acabando expulso. Com um a mais em campo, os chilenos foram buscar o empate com Zapata. Bola retomada ainda no campo de defesa do Botafogo, partiram dois em alta velocidade. Na saída do goleiro, Lucas Perry, enfiada a bola no canto direito da meta do goleiro do Botafogo, empatando o jogo. Nos últimos minutos, Espinosa também levou cartão vermelho e o Bota cresceu. Mas nem um golzinho àquela altura seria capaz de fazer do Alvinegro o líder do Grupo A. Placar final, 1-1. Com o resultado, o Botafogo vai para os playoffs da Copa Sul-Americana. E o adversário já está definido, será o Patronato da Argentina. Bom, até lá, acho que todo mundo finalmente já vai ter certeza se Luiz Castro vai embora. Obviamente todos os jogadores, a comissão, todo mundo que está envolvido torce pela permanência do Mister. Isso não quer dizer que a gente vai ficar triste se ele sair, em partes, né? Óbvio que a gente vai sentir a perda se assim for decidido, a gente só vai saber amanhã. Torcer aí pela permanência, senão a gente vai estar torcendo de longe também, sempre pelo sucesso dele. Fique ou parta, o Botafogo é muito maior que as pessoas. O Botafogo tem um caminho de prestígio. O Botafogo jamais será maltratado como maltrataram durante muitas vezes. Botafogo hoje é um clube respeitado, é um clube falado no Brasil, é um clube falado fora do Brasil, porque o Botafogo cresceu ao longo dessa construção.
vamos perceber as entrelinhas. É um discurso de despedida, de exaltar o que já foi feito até agora, colocando um ponto final. Ele disse que não tem nada decidido, que hoje é o dia, a reunião, ou seja, provavelmente não assinou ainda. Na medida em que a assinatura do contrato for feita, ele deve anunciar a saída do Botafogo. A torcida ficou uma arara, todo mundo bravo com ele. Teve xingamentos, não protestos, mas críticas, porque o Botafogo é primeiro colocado depois de muito tempo no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha muito superior aos adversários, veio aqui em São Paulo, no Allianz Parque, ganhou do Palmeiras, tem feito jogos muito consistentes e contra adversários diferentes na tabela. Então, o Botafogo merece o respeito, merece o crédito pelo momento que passa. E todos sabem que o Luiz Castro é um dos responsáveis. Loirão, e só rapidinho parabenizar a carreira do Carly, né? Onde ele se despediu, mas um cenário onde o que mais chamou a atenção foi as vaias e a cobrança do torcedor botafoguense em relação à saída ou não do Luiz Castro. Então, Carly, parabéns. Seja muito feliz no que se propor a fazer aí o pós-carreira, né? Uma carreira muito bonita e principalmente com a camisa do Botafogo. E o outro lado é mandar um abraço pro Tietê também, que estava lá. Tietê estava na coletiva com o Luiz Castro e respondeu 2 perguntas. Um abraço pro Tietê, meu parceiro. Agora, em relação ao Luiz Castro, Loirão, eu concordo com você, entre linhas, o tom de despedida, né? Porém, achei bem coerente o posicionamento do Luiz Castro na coletiva. Bem coerente mesmo, bem transparente. Quando ele fala da proposta, ele fala, poxa, eu não podia tomar nenhuma decisão tendo um jogo hoje, no caso ontem, né? Como é que eu ia fazer? Então, assim, amanhã, hoje, no caso, sexta-feira, a gente vai ter uma reunião, presidente, advogado, empresários e todos os envolvidos, e aí ele vai tomar a decisão dele. Mas, entre linhas, ele se despede, né, do torcedor, né? Muito antes dessa campanha excepcional que o Botafogo faz, eu observei mais de perto o discurso do Luiz Castro quando ele comentou a Copa do Mundo no canal Sport TV e foi uma participação especial e eu fiquei impressionada com as ideias, com a consciência tática, com a visão que ele tem de futebol, porque uma coisa é acompanhar a coletiva, falar de um jogo, às vezes você perde, tem que justificar, mas ali ele estava falando sobre futebol de uma maneira geral. E quem prestou atenção nisso, no quanto ele se posiciona bem sobre o assunto, é claro que ele chamaria a atenção, despertaria o interesse de outros clubes, sendo português, é uma escola muito boa de treinadores, estamos usando bem agora aqui no Brasil, e o Cristiano Ronaldo foi o grande intermediário para que ele pudesse ser o técnico, receber a proposta. Por enquanto, nada confirmado oficial, mas o caminho deve ser a Arábia mesmo. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, Tatiana Tavares está na nossa redação lá no Rio de Janeiro. Tati, bom dia. A expectativa é mais pela confirmação da saída do Luiz Castro. O botafoguense já pressente que isso vai acontecer. E ontem foi um clima ruim, apesar da despedida do Carly. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. É isso mesmo, né? Tá uma novela toda essa situação do Luiz Castro com o Botafogo, como nós vimos agora há pouco na reportagem do Igor Dorileu. Ele admitiu que recebeu a proposta milionária do Al Nassr, mas confirmou em entrevista coletiva que só vai definir o futuro hoje, através de uma reunião, né? Então, assim será feito. A reunião está marcada para daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, de meio-dia, vai rolar a reunião do Luiz Castro com o John Textor. Essa reunião que vai acontecer de forma virtual, porque o Textor não está aqui no Brasil, né? Ele está nos Estados Unidos. O que vai acontecer nessa reunião? O Luiz Castro vai, então, de forma oficial, falar dessa proposta e dizer que ele tem o interesse de se transferir. E aí, só aconteceria, né, dele desistir e ficar no Botafogo se o John Textor resolver fazer uma proposta ali de renovação com um valor exorbitante. Isso porque a proposta do Al Nassr é cerca aí de 30 milhões de reais por ano, o dobro do que ele ganha aqui no Brasil. Claro que a estrutura também seduziu bastante o treinador por conta das melhores condições de trabalho e, como você disse, Cristiano Ronaldo. Luiz Castro não esconde de ninguém que tem o desejo de treinar a estrela, né? O Cristiano Ronaldo. O Cristiano ligou para o treinador, pediu que ele viesse, então ele se sentiu honrado, tem o desejo de treinar o jogador. Foi um dos motivos aí, além, claro, do lado financeiro. A multa do Luiz Castro é de 10 milhões de reais, depois que ele comunicar de forma oficial para o John Textor, aí sim Al Nassr e Botafogo vão definir aí em relação à multa. Como você estava
dizendo também, Renato, os torcedores do Botafogo estão bastante incomodados. Não pelo fato dele se transferir, tudo bem que o Botafogo está no melhor momento da temporada, líder isolado do Brasileirão, 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, mas pela demora que isso tudo está acontecendo, né? A maneira como o Luiz Castro está conduzindo essa situação, o clima que foi criado ontem antes, né, da decisão pela Copa Sul-Americana com o Magallanes. Então o torcedor está incomodado, a diretoria tentando resolver. Meio-dia, John Textor e Luiz Castro vão ficar cara a cara e vão aí dar de forma oficial para o torcedor essa saída. O John Textor não perde tempo, está de olho no mercado e em busca de um substituto. O favorito é o português Bruno Lage, ex-Wolverhampton. Mas o Rogério Ceni também está sendo ventilado aqui no Rio de Janeiro. Beleza, Renata? Então. Obrigada, Tati, pelas informações. Bruno Lage, português, que era muito comentado no Atlético Mineiro. E o Rogério Ceni, como está sem emprego, está disponível aí no mercado, as pessoas também especulam o nome dele. A gente está vendo imagens do Luiz Castro, que foi bancado pelo Textor, né? Quando o Botafogo caiu precocemente no Campeonato Carioca, o gestor geral, acabou permanecendo com o Luiz Castro no comando técnico. Vamos dar uma olhadinha. E aí, torcida, o que acharam do vídeo de hoje? Deixem nos comentários sua opinião e se gostaram, deixem seu like. Até o próximo vídeo.